sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá! E como vocês já estão acostumados, peguem o caderno de vocês e anotem lá as informações importantes da aula de hoje. Acompanhem lá conosco. Componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, ginástica, aula de número 12, não esquece de colocar, a data de hoje. muito bem, repetindo, Componente curricular, educação física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, ginástica, aula de número 12, e não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram as informações importantes da aula de hoje, a gente vai passar para vocês os materiais que vocês vão precisar providenciar para a nossa aula de hoje. Então anotem lá os materiais da aula de hoje. Isso aí, então os materiais que vocês precisam separar para a aula de hoje são 3 bolinhas de borracha, ou 3 bolinhas de papel, ou 3 bolinhas de tênis. Também vocês vão precisar separar 3 lenços, ou 3 fraldas de pano de bebê, ou 3 retalhos de tecidos, ou 3 panos de prato, ou 3 panos de chão. O que vocês tenham mais fácil aí na casa de vocês, né? E o que a mãe, o pai ou o responsável liberar para vocês realizarem essas atividades, ok? Como vocês já estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai estar dando continuidade à ginástica circense, né, professor André? Isso A aí. gente começou trabalhando com a ginástica circense na aula passada, fizemos uma parte teórica, aí começamos a trabalhar com a manipulação das bolinhas, né? Demos até um desafio para vocês de uma tarefa de casa, que daqui a pouquinho a gente vai estar retomando, né, professor André? Isso. Daí, conseguiram fazer aí na casa de vocês? Foi muito difícil? Daqui a pouquinho a gente já vai ver e já vamos realizar junto com vocês. Antes disso, a gente vai só conversar mais um pouquinho com vocês sobre a parte teórica da ginástica circense, né, professor André? Isso aí. E Opa! para isso, a gente pede para vocês acompanharem lá o slide, né, onde a gente vai estar fazendo primeiramente a nossa parte teórica da aula. Então, a arte circense, ela está presente há muito tempo na cultura dos povos. No Brasil, eles surgiram com características itinerantes no final do século XIX. Porém, é a partir dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, lá de 1997, que as atividades circenses passam a ser incluídas no currículo do ensino fundamental, e aí dentro da disciplina de Educação Física, caracterizando o seu potencial educativo, formativo e lúdico, e também evidenciando sua importância enquanto parte relevante da cultura corporal. Então vocês vejam, né, como a gente já falou na aula passada, né? A gente vê muitas atividades circenses no circo, nas ruas, enfim, né? A gente até comentou nos semáforos e tal. Mas a gente já vê há muito tempo também dentro da escola, né? Na educação física escolar, né, professor André? Exatamente. Claro que de forma adaptada, né? Às vezes não é com toda aquela técnica, com todos aqueles movimentos que o pessoal do circo, até o pessoal do semáforo faz, né? Mas existe toda essa parte da realização dessas atividades circenses dentro do ambiente escolar, né, professor André? Isso mesmo, então a gente consegue trazer o circo para dentro da escola, vamos falar de uma maneira bem pejorativa aqui, né? A gente consegue trazer o circo para dentro da escola. Como? Oportunizando a vocês para realizarem essas atividades, para vivenciarem essas atividades que são apresentadas lá no circo. Claro que a gente não está aqui cobrando técnicas, né, professora Carol? E a gente não tem esse objetivo, esse intuito aqui com vocês. A gente tem o intuito do quê? De trazer vivências, de trazer experiências para vocês em relação à ginástica circense, para vocês se sentirem um pouquinho como os
atores lá do circo, eles se sentem, como o malabarista lá no circo se sente, ok? Então essa é a intenção que a gente tem de trazer aqui para vocês. E por que é tão importante para nossa cultura corporal, como eu li ali para vocês? Porque a gente estava aqui na aula passada falando para vocês, lança a bolinha mais baixo, lança a bolinha em meia altura, lança a bolinha mais alta. E a gente fez a relação, né, com a nossa disciplina da educação física, que é o quê? Que eu já falei em algumas aulas anteriores, né? Que é a coordenação óculo-manual, de você ver o objeto e você inconscientemente já calcula o tempo que você vai ter que esticar a mão de novo para você recepcionar esse material de novo, né? Isso está incluso na nossa disciplina e é muito importante para o nosso dia a dia a gente trabalhar esse tempo, né? Essa relação, esse tempo que demora para a bolinha subir, descer e cair de novo. Tempo de reação, né, professor? Exatamente, né? E outra questão importante, né, professor André, também, como você está falando, eu acho que todos, né, a maioria dos nossos conteúdos aí da educação física é muito também de treinamento, né, professor André? De você fazer várias vezes o mesmo movimento, eles são treináveis, né? E também de habilidades, né, professor André? Isso. Então tem pessoas que têm mais habilidades para algumas coisas, tem outras que têm mais habilidades para outras, e vai ser sempre assim, né, professor André? Exatamente. Para alguns é mais fácil, para outros um pouquinho mais difícil, mas é importante a gente frisar que se a gente se dedicar, se a gente treinar, se a gente fizer muitas vezes, se for do nosso interesse, é claro, né? Sim. A gente consegue. Por mais que você pegou lá um exercício que a gente trouxe do desafio da tarefa de casa, por exemplo. Tem que lançar a bolinha, colocar a outra mão no chão e pegar a bolinha de novo na mão. Para você foi difícil? Aí você tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50 vezes. Foi ficando um pouco mais fácil. Por quê? Porque as nossas habilidades, elas são treináveis, né? Então, se a gente sempre vai repetindo, vai treinando, vai tentando, o que acontece? Nós vamos melhorando, ok? Fica mais fácil de fazer. O nosso corpo vai aprendendo com aquelas diversas repetições que nós realizamos. Vamos voltar lá para o slide então? Acompanha na tela com a gente mais um pouquinho sobre a ginástica circense. Segundo Baroni, lá em 2006, as atividades circenses elas envolvem o riso, a expressividade, a alegria, o prazer, a brincadeira, o lúdico, o sensível, o belo, a afetividade, a criticidade, a criatividade, a linguagem e alguns outros. Por meio do trabalho com as atividades circenses na educação física, é possível proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de práticas corporais inspiradas em atividades artísticas circenses, abrangendo malabarismo, equilibrismo, acrobacias e elementos de encenação e que fomentam relações, discussões e possibilidades de expressão corporal. Isso nós tiramos, esse conteúdo nós tiramos do currículo do ensino fundamental lá de 2016. Então vocês vejam aí, né, que a gente trabalha com vários aspectos quando a gente fala de ginástica circense, né? Além de todos esses elementos aí que envolvem as atividades circenses, como o professor André acabou de ler para vocês no slide, a gente ainda tem toda essa questão aí da imaginação, da criatividade, de respeitar os limites e as possibilidades de cada um, que a gente insiste, né, e repete isso várias vezes, porque é muito importante, né, a questão de repetir os movimentos, conforme a gente já falou anteriormente, né, de você não desistir na primeira vez que não consegue, né, professor André? Às vezes você treina, como é o meu caso no malabarismo, por exemplo, eu já treinei, professor André, e eu não consigo fazer. Mas por quê? Porque provavelmente eu não estou me concentrando de forma adequada para fazer, né? Eu não estou ali prestando atenção realmente no movimento como tem que ser feito e me concentrando naquele momento. Às vezes você está fazendo alguma coisa pensando na outra, aí você não consegue mesmo, né, professor André? Isso mesmo, exatamente, professora Carol. Então a gente tem que estar sempre focado, concentrado para realizar toda e qualquer atividade que nós vamos realizar. Seja lá na tarefa de casa da educação física, que é na prática, né, é o movimento,
Seja na tarefa de casa lá de matemática, de português, de história, de geografia, você tem que estar concentrado. Para quê? Para que se torne mais fácil esse aprendizado. Outra coisa importante que nós trouxemos aqui também é a respeito da linguagem corporal. Por quê? Porque vocês, não sei se vocês já ouviram falar que o nosso corpo fala, e ele fala mesmo. Quer saber como? Presta atenção ali, ó. Um exemplo para vocês é o seguinte. Vocês já brincaram de imagem e ação? Ou vocês brincaram de mímica? Que você não pode falar nada, você pode só fazer gestos e as pessoas têm que adivinhar o que é que você está querendo dizer. Então, como a professora Carol tá fazendo ali, se ela está fazendo assim, o que a gente está trabalhando aqui, a ginástica circense. Quando ela faz isso sem falar nada, você sabe que é o que ela está querendo dizer, que são os malabares. Agora, quando nós estamos, a professora Carol está lá, ó, tá se equilibrando. Agora saindo um pouquinho da ginástica circense, quando você está lá na escola, você só olha para o seu amigo ou para sua amiga e faz assim. Você já sabe do que eu estou falando, né? Não, sem eu falar. Ou faz assim, né? Vamos jogar um futebol, vamos jogar um vôlei, né? Isso, então o nosso corpo fala, né? Então é por isso que nós trouxemos ali em relação à linguagem corporal. Vamos dar continuidade então? Acompanha de novo lá na tela para a gente falar um pouquinho mais sobre a ginástica circense. Então, dessa maneira, a opção pelas atividades circenses revela-se como uma proposta pedagógica lúdica que possibilita conhecer, vivenciar e explorar práticas corporais circenses, analisando o circo como um elemento da cultura corporal em suas diversas manifestações. Então, vocês vejam, né, que como a gente falou, como a gente ressalta, né, que é uma proposta pedagógica lúdica, né? Então, a gente tem que deixar de lado um pouquinho aquela parte técnica, como a gente sempre fala aqui, né, dos nossos conteúdos da educação física escolar, não focar na parte técnica do movimento, mas sim na parte divertida, na parte lúdica. Errar é normal? Sim, a gente vai errar, mas a gente vai tentar de novo, né? A gente não vai conseguir de repente na primeira vez? Não, mas não pode desistir, tem que continuar tentando, né? Então a gente sempre tentar trabalhar essa questão lúdica e principalmente a questão da limitação de cada um, né, professor André? Isso mesmo, e como a gente falou ali, né, como eu li para vocês há uns 2 slides atrás, que o circo que ele é alegria, ele é prazer, ele é riso, ok? Então, quando a gente trabalha com o circo, nós temos que lembrar tudo isso. Mas, agora que nós já falamos bastante, e a gente gosta mesmo da parte prática, a gente vai começar a parte prática da nossa aula de hoje, fazendo o quê? Retomando o desafio que nós deixamos para vocês de tarefa de casa. E eu já faço a pergunta para vocês, conseguiu fazer em casa esse desafio? Foi fácil ou foi difícil? Para você, foi na primeira, na segunda, na terceira, na quinta, na 10ª tentativa ou não conseguiu fazer? Se não conseguiu, tem a oportunidade de fazer agora. Vamos pegar as bolinhas aqui, professor André. Vou pegar as bolinhas. Como a gente falou, né, para vocês, antes da gente começar a parte prática, a gente está aqui com alguns materiais aqui atrás da nossa sala, aqui no nosso espaço, né, onde a gente pediu para vocês providenciarem aí também no início da aula, né. Então, além das bolinhas, né, hoje a gente já pediu 3, né, porque a gente já vai começar a aumentar um pouquinho, né, professor André? Isso. A aula passada a gente só fez com 2, essa aula a gente já vai aumentar com as 3. Então, 3 bolinhas, ou de borracha, que nem essas que a gente tá aqui, eu e o professor André, ou as de tênis, conforme a gente tem ali, ou também as bolinhas de papel, se caso vocês não tiverem nenhuma delas. E também hoje, além das bolinhas, a gente vai utilizar lenços, fraldas, panos de prato ou panos de chão, que vocês tenham mais fácil aí na casa de vocês, né? Então, por isso que a gente sempre pediu 3 de cada um deles. Isso mesmo. Então, para a gente retomar o desafio de casa, para quem não lembra, vamos relembrar agora. O desafio é segurar as 2 bolinhas na mesma mão, lançar a bolinha para o alto, encostar a outra mão no chão e segurar a bolinha na mão de novo, sem deixar ela cair no chão. Professor André, mas calma, professor André.
Tô calma, professora Carol. Ainda assim. Eu sou mais devagar nessa parte. A minha habilidade é mais lenta, certo? Então eu já tô começando do zero. Eu já tô treinando primeiro esse movimento aqui, professor André, que você deu lá, ó, que eu derrubo a bolinha, que você deu na aula passada, certo? Então, na verdade, assim, o desafio é pra gente que já treinou esse movimento, certo, professor André? Exatamente. Deixa eu até fazer outra pergunta para vocês. Para realizar esse desafio, é melhor eu lançar a bolinha mais baixo ou mais alto? Mais alto para conseguir dar tempo de encostar a mão no chão. Exatamente. Então a gente tem que sempre fazer Só que também essa a gente não pode lançar muito alto. Aqui, assim como se vocês estiverem dentro de casa realizando essas atividades, tem que cuidar com o limitador teto, né? Então só pode lançar na altura do teto. Então a gente tem que tomar esses cuidados e também tem que pensar nessa relação, como eu vou fazer com que esse desafio se torne mais fácil de ser executado. Isso mesmo, então vamos lá. Então a ideia é a gente lançar, encostar a mão no chão e segurar. Ó, viu só, professor? Professor André, eu fiquei lá embaixo, quase sentei no chão. Então a ideia é a gente lançar, encostar a mão no chão e segurar. Isso. Vamos ver se eu consigo, professora Carol. A ideia é te lançar, segura a mão no chão, encosta a mão no chão e segura a bolinha. Lança, encosta a mão no chão e segura a bolinha. Opa, escapou a bolinha. Ok? Viu como treinando a gente vai conseguindo? Ó? Vai ficando cada vez um pouco mais fácil, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, como é que foi aí para vocês? Foi muito fácil ou foi mais difícil? Agora, nós vamos fazer alguns outros movimentos para que a gente consiga chegar a realizar com os três, né? Os malabares com as 3 bolinhas, ok? Mas para isso, a gente vai fazer o seguinte, ainda com 2 bolinhas, então você vai fazer o quê? Você vai lançar de novo, lá como a professora Carol falou, a gente tem que treinar, né? Então vai segurar as 2 bolinhas na mesma mão e vai lançar as 2 bolinhas ao mesmo tempo e segurar com a mesma mão. Então vai lançar as duas e juntas. Lança as 2 juntas e segura as 2. Lembrando, vamos fazer do mais fácil mais difícil. Vamos lançar baixinho. E daí a gente vai aumentando a altura, ok? Vamos tentar lançar também com a esquerda, professora Adriana? Vamos com os dois. É o mais baixinho. Depois vai aumentando a altura. Ok? Agora, professor André, agora a gente vai segurar uma em cada mão? Isso, a gente vai segurar uma em cada mão e vai lançar uma bolinha para cima e segurar com a outra mão. Lançar para cima e segurar com a outra mão. Lançar para cima e segurar com a outra mão. Então, uma hora a gente vai ter uma bolinha na mão, outra hora nós teremos 2 bolinhas na mão. Ok? Assim ficou mais fácil, né? Muito bem, professor André. Foi tranquilo? Agora nós vamos segurar novamente uma bolinha em cada mão e aí eu vou lançar a bolinha como se ela estivesse cruzando aqui na minha frente. Eu vou lançar ela com a minha mão direita para ela subir e eu pegar com a mão esquerda. Só que antes de eu pegar a bolinha com a mão esquerda, eu vou lançar a bolinha que já estou segurando na mão esquerda, cruzando lá em cima para eu pegar com a mão direita. Como? Assim. Lancei, segurei, segurei. Lança, lança, segura, segura. Como se elas formassem um X no ar, ó. Lanço, segura, segura. Lança, lança, segura, segura. Começa lançando com a esquerda, começa lançando com a direita. Tá? Os dois lados. Ó, eu começo com a esquerda, lanço com a direita. Começo com a direita, depois lanço com a esquerda. Ok? Para você ver qual fica mais fácil para você lançar primeiro.
Opa, vou buscar minha bolinha, professor André. Fugiu. Sem problema, professora Carol. Ó, sempre elas cruzando entre elas no ar. Ok? Ok? E aí? Tá fácil ou tá difícil? Podemos colocar a terceira bolinha para dificultar? Agora o bicho vai pegar, professor André. Ó, para vocês ficar mais visível, eu vou ficar uma bolinha de borracha, uma bolinha de papel e uma bolinha de tênis, que aí vocês conseguem visualizar melhor. É mais complicado fazer com bolinhas de tamanhos diferentes, mas fica mais fácil para vocês Como o professor visualizarem. André já tem habilidade, então ele pode fazer. Eu já vou fazer com as 3 bolinhas iguais, professor André. Eu primeiro vou lançar para vocês, então nós vamos lançar para vocês o desafio do quê? De vocês tentarem fazer o malabares com as 3 bolinhas, sem te dar dica. Vocês só vão tentar. Vão aí pensando em estratégias de como fazer para lançar as bolinhas, né? E não deixá-las cair no chão. As 3 têm que se movimentarem, ok? Pensa lá no que a gente viu até agora com 2 bolinhas para ver como é que você pode fazer para incluir essa terceira bolinha. Vai tentando aí, vai tentando como é que você pode fazer. Eu já tô tentando, professor André. Olá, viu como eu falei pra vocês que o professor André tem habilidade? Olha só, o professor André dá um show de malabares aqui pra nós. Tô dando uma dica aqui pra vocês, ó. Vai lançando sempre no meio, ó. Sempre no meio. Ó. Aí posso lançar mais alto pra ter mais tempo, pra segurar as bolinhas, uma de cada vez. Posso lançar mais baixinho, ó. E enquanto isso, quem tem habilidade, como o professor André, vai fazendo aí, vai dando um show. E quem não tem, como eu, vai tentando, certo? E qual é a dica, professor André, mais fácil aí pra gente começar a aprender melhor? Então vamos lá. Para ficar mais fácil de vocês realizarem esses malabares, o que vocês vão fazer? Para mim é mais fácil dessa maneira. Vocês podem ver se para vocês também. Eu seguro 2 bolinhas na mão dominante, a mão que eu escrevo, e uma bolinha na mão não dominante, a mão que eu não escrevo. E eu lanço primeiro a bolinha que está, lembra lá na aula passada que eu falei uma bolinha nos dedos e outra bolinha na palma da mão? Eu lanço a bolinha que está nos meus dedos e aí depois lanço da outra mão e aí por último eu lanço a bolinha que estava na palma da minha mão. Então eu lanço, sempre lançando cruzado, né? Então eu lanço lá a bolinha que estava na mão, com 2 bolinhas na mão, certo? Então lanço a outra e assim a gente vai. De novo, para vocês verem o começo. E eu vou saindo de cena para buscar minha bolinha que caiu. A bolinha que está, a mão que está segurando 2 bolinhas, eu começo lançando. De novo. Ok? Isso não quer dizer que eu não posso começar lançando as 2 bolinhas ao mesmo tempo. Também posso. Posso lançar Mas lá. eu acho que fica mais difícil. Ó, professor André, ficou mais difícil ainda do que antes, eu acho. Vai vendo como é que você acha mais fácil. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Vou lançar a bolinha que está na minha mão esquerda e uma das bolinhas que está na minha mão direita. Opa! Aí eu me atrapalhei agora. Olha, bati uma bolinha na outra. Ó, então eu vou lançar lá, cruzado. Opa! Deixa eu pegar a menor ali que fica mais fácil de fazer. Vamos fazer com 3 de borracha. Ó, eu posso lançar as 2 e começar. Eu acho mais fácil lançar uma de cada vez. Mas se quiser, olha, eu sou tão... Eu consigo ainda, professor André, bater uma bolinha na outra. Faz assim, ó, no ar. A professora Carol tá ficando craque aí, ó. Tô ficando craque. Eu tô inventando outra atividade aqui, professor André. Então, vocês vejam, a dificuldade que a gente tem, né, não sei se vocês, mas eu tenho essa dificuldade, principalmente para quem não tem muita habilidade, é tentar soltar essas 2 bolinhas que estão na mesma mão, né? Então, por isso que a gente tem que se concentrar e prestar atenção nessa dica que o professor André deu, né? De uma e a outra, né? Isso, então, tentar lançar... na verdade, uma de cada vez, né? Uma de cada vez, mas também não pode demorar muito, porque senão elas caem, né? Isso, vamos lá, vou mostrar de novo, ó. Eu lanço uma, a outra e a outra, certo? Lanço uma, outra e outra.
Então, a bolinha 1, a 2 e a 3. 1, 2 e 3. Ok? Professor André, agora vamos tentar fazer com os lenços ou os panos que a gente pediu? Vamos lá. Para ver se fica mais fácil ou mais difícil? Então, para começar, vamos começar com um pano apenas, ou um lenço apenas. O que a gente vai fazer? Então, o pano aqui, você abre ele todo. E aí, você vai pegar ele aqui bem no meio dele. Ok? Vai segurar desta maneira. No caso do lenço, professor André, se ele for assim meio retangular, que nem é o meu, a gente pega bem no meio, né? Isso, e deixa ele lá assim. O que a gente vai fazer? Vai só lançar e segurar. Lançar e segurar. Lembrando que a gente tem que sempre segurar pela mesma parte que lançou, né, professor André? Isso, o ideal é fazer isso. Agora lança com uma mão, segura, e segura com a outra. Lança com a esquerda, segura com a direita. Lança com a direita, segura com a esquerda. De ver que é o mesmo princípio que a gente utilizou quando a gente estava fazendo os malabares lá com uma bolinha só. Lembra que a gente lançava com uma mão, depois com a outra, segurava com uma mão, depois com a outra, e assim a gente foi fazendo. Ó, conforme a gente vai ficando mais fácil, dá para lançar, bate uma palma, segura. Lança, dá um giro e segura. E de novo com a palma. Tá tranquilo? Agora nós vamos colocar mais um lenço. Vamos dificultar, professora Carol? Vamos colocar mais um lenço aqui para fazer essa atividade. Então vai segurar um lenço em cada mão. Vamos, por enquanto, só fazer os lançamentos, né, professor Só os André? lançamentos. Aí vai lançar e segurar com a mesma mão. Lembrando que, ó, a gente está fazendo com materiais diferentes, porque são as possibilidades que vocês têm, né? Isso. Pode ser lenço, pode ser pano de prato, pode ser pano de chão, pode ser retalho de tecido, né, professor André? Isso mesmo. Agora, vamos dificultar um pouquinho mais. A gente vai cruzar esses lenços lá na frente. Então, eu vou lançar esse lenço cruzando para cá e segurando com a mão esquerda. E eu vou cruzar esse lenço para cá, segurando com a mão direita. Então, o que estava na esquerda, eu vou lançar e vai terminar na mão direita. O que estava na mão direita, eu vou lançar e vai terminar na mão esquerda. Vai fazer lança, lança, pega, pega. Lança, lança, pega. Opa, professora Carol, desculpa aí que eu atrapalhei lança, você. Pega, pega. Certo? Lança, lança, pega, pega. Lança, lança, pega, pega. Lança, lança, pega, pega. Ok? E daí, o que vocês acharam? Acharam mais fácil com a bolinha, com o lenço, né? O que vocês acharam mais fácil de realizar as movimentações, né? Lembrando, né, professor André, que não que é bem questão de treino, né? Isso. A movimentação, como o professor André explicou das bolinhas, é a mesma com qualquer material que a gente vai fazer, né, professor André? Isso mesmo. Então vocês vão ver, ó, eu tenho mais dificuldade de fazer com os lenços, eu prefiro fazer com as bolinhas. Tem gente que pode achar mais fácil com o lenço. Eu com 3 lenços já tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas eu vou tentar aqui, vocês vão tentar aí na casa de vocês também. Então lança, lança, por favor. Porque eles são mais compridos também, eles acabam A gente se se embola. enroscando um no outro aqui, né? Lança, 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 lança. Consegui uma vez aqui. Ó, professor André, eu Nossa, consegui, tá parece que bacana. melhor com os lenços do que com as bolinhas. Craque. Oh, Apesar do que os meus lenços também aqui, cada um é de um tamanho, aí também fica mais, não fica tão fácil, mas faz parte, né? vamos lá. Então a gente vai. Então estamos aqui tentando os lenços e a nossa aula Vai já terminando. vai se encerrando, ok? E eu vou fazendo os malabares aqui com o lenço e agradecendo a presença de vocês. E nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades que nós propusemos na nossa aula de hoje e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.